Boa noite, terça-feira, 15 de março. No Nesp Notícias de hoje você vai conhecer o projeto OAB Concilia, que pode dar mais agilidade à justiça. Vamos receber o coordenador do projeto, o advogado Guilherme Batti. E ainda nesta edição, concessionárias de rodovias fazem mutirão de limpeza contra o Aedes aegypti, mas ainda tem estradas imundas próximas a bairros de Bauru. O projeto leva vôlei de graça a 300 crianças que sonham jogar um dia como profissionais. O combate ao mosquito Aedes aegypti extrapolou as ruas da cidade e foi parar nas rodovias. Começou em todo o estado uma campanha para recolher o lixo jogado por motoristas e por moradores próximos nas estradas sob concessão. A campanha lançada pela Artesp não abrange as rodovias estaduais, sob responsabilidade do DER. O que não quer dizer que o problema não exista por lá também. Em Bauru, os trabalhos de limpeza foram feitos nas rodovias Marechal Rondon, a SP-300, sob responsabilidade da Via Rondon, e na Bauru-Ipauçu, a SP-225, sob concessão da CAT. Segundo a concessionária, em 150 quilômetros percorridos em um único dia, foi recolhida mais de 1 tonelada de lixo. São materiais que poderiam se tornar foco de criação do Aedes aegypti, como garrafas PET, latas e tampinhas. A gente encontra muito garrafa PET, material de plástico em geral, né, resíduos de borracha, né, que soltam dos pneus, e também material orgânico, né? O pessoal solta muita comida, restos de comida na pista. Isso, inclusive, é um agravante a mais, né? Porque atrai animais, né, animais domésticos, animais silvestres, que podem causar acidentes, podem ter atropelamentos, isso é ruim. Então o lixo é sempre um problema a mais. Nas rodovias que não estão sob concessão, como a SP-321 e a SP-294, a limpeza e conservação são de responsabilidade do DER. Mas nas marginais, principalmente nas áreas urbanas, a responsabilidade pela limpeza dos terrenos é da Prefeitura. Seja de quem for a responsabilidade, o problema está lá para quem quiser ver. Basta andar pela rodovia SP-294, a Bauru-Marília, na altura do núcleo Fortunato Rocha Lima. O mato e o lixo tomam conta das margens da via. Em alguns pontos, parece um lixão a céu aberto, com todo tipo de entulho, sofás velhos, restos de construção e até um vaso sanitário. Na rodovia Bauru-Iacanga, SP-321, moradores reclamam do mato alto e do lixo depositado nas margens. Donizete costuma caminhar numa das áreas mais afetadas. O terreno fica no bairro Colina Verde. Tem lixo doméstico, restos de construção, galhos e até objetos pessoais, como esta mochila. Neste outro trecho, utilizado pelos moradores como via de passagem para o bairro, a sujeira se espalha por vários pontos. Inclusive um cachorro de uma vizinha aqui acabou falecendo porque foi picado por uma cobra. Gambá a gente tem visto aqui, também um porco-espinho também, né? Sem falar os outros animais, né? Lebre, coelho, priá, né? Tudo isso daí a gente tem visto aqui. Eles vêm por causa dos alimentos que o pessoal joga aí, né? Nos quintal aí, eles acabam vindo atrás de comida. O morador se queixa da falta de manutenção no local, mas também reconhece que os próprios moradores deveriam fazer sua parte. O pessoal também não colabora muito, né, os moradores. Eles querem se ver livre do lixo que tem nas suas residências. E acaba expondo aí, fora dos dias normais de passar o lixeiro, e acaba vindo parar nesses terrenos aqui. O pessoal vem descartar guarda-roupa, armários, tudo aí a gente também montou, mas não tem como levar para algum lugar apropriado. Sobre as rodovias que não estão sob concessão e o DER afirma que a limpeza é de responsabilidade do município, nós entramos em contato com a Prefeitura, mas não tivemos retorno até o momento. O assunto agora é política. Na sessão da Câmara, os vereadores aprovaram uma alteração na licença-prêmio dos funcionários municipais e também repercutiram os protestos do fim de semana.
Na tribuna, os vereadores falaram sobre as manifestações realizadas em todo o país no último domingo contra o governo da presidente Dilma Rousseff e destacaram a participação em Bauru. Entre os projetos apreciados na tarde de ontem, alguns foram aprovados em unanimidade. Entre eles, o projeto que altera o Estatuto dos Servidores Municipais. Com a nova redação, os funcionários que tenham adquirido o direito à licença-prêmio não precisarão mais esperar o quinquênio seguinte para gozar do benefício, desde que haja disponibilidade da Prefeitura e seja conveniente ao setor onde trabalha. Até quinta-feira é melhor não arriscar sair de casa sem guarda-chuva. Podem cair pancadas, como já tivemos hoje, a qualquer hora do dia. Veja os detalhes na previsão do tempo. Agora chove em vários pontos do estado. As maiores concentrações de chuva estão no centro, no sul e no nordeste. O tempo continua instável amanhã e só deve abrir a partir de sexta-feira. Em Bauru, como há muitas nuvens carregadas se deslocando pela região, podemos ter chuva a qualquer momento, hoje e nesta quarta-feira. Por causa da chuva, a umidade do ar está bem alta, em 98%. Temos ventos de brisa a 11 km por hora. Hoje os termômetros variaram dos 20 aos 30 graus. Amanhã ficam próximos disso, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Esporte Mais Feliz. São centenas de crianças que aprendem os fundamentos do vôlei como uma opção de lazer, mas elas gostam tanto que até sonham em virarem atletas. É daqui a pouquinho, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos com uma dica para quem aprecia uma boa leitura. A Editora Unesp começou nesta semana um Bota Fora, com descontos para mais de 200 livros. Os títulos são de assuntos variados, como filosofia, saúde, comunicação, educação, política e história. Os descontos podem chegar a 80%. Se você se interessou, é só acessar o site da Editora Unesp. A Atlética da Unesp em Bauru começou a arrecadar chocolates e doces para distribuir a crianças da cidade. As informações com a repórter Leire Bevilacqua. As arrecadações da campanha de Páscoa da Atlética vão até o próximo dia 23 de março e este é o 4º ano consecutivo que os alunos fazem essa ação social. E quem nos dá mais detalhes é a Isabela Carvalho, coordenadora social da Atlética. Isabela, que tipo de doces vocês vão receber? Então, nós vamos receber doces pequenos. A gente optou por não receber ovos de Páscoa, por ser de difícil arrecadação. E a gente vai fazer pequenas sacolinhas com esses doces para poder atender mais crianças. Quem quiser doar, o que deve fazer? Então, é só a pessoa se direcionar à sede da Atlética, que fica aqui perto da biblioteca. A sede fica aberta das 10 da manhã às 10 da noite todos os dias, com exceção da sexta, que fecha um pouco mais cedo às 7 horas. E esses doces, eles vão ser doados para quem? Então, a gente falou com o Projeto Formiguinha, que é um projeto aqui da cidade, que atende 50 crianças. Muito obrigada, Isabela, pelas informações. E se você quiser tirar dúvidas, sobre essa arrecadação, é só entrar em contato pelo telefone 3103-6000, ramal 6320. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Cerca de 300 crianças de bairros carentes aqui da cidade passam as horas livres praticando modalidades como vôlei, no projeto Esporte Mais Feliz. E o que era para ser uma opção de lazer, para muitas, vira um sonho profissional. A receita é simples. Espalhe várias bolas num ambiente com muitas crianças, que a animação é garantida. E para aprender um novo esporte, como o voleibol, o entusiasmo de meninas e meninos atendidos por esse projeto social é contagiante. Letícia ainda tenta um pouco insegura os primeiros toques. O professor acompanha de perto a estudante que gostaria de um dia jogar como levantadora. Bem interessante, legal, é muito esportivo e a gente aprende muita coisa. O que você já aprendeu? O toque, o saque e o ataque. Lorena já escolheu o fundamento predileto no vôlei, a manchete. Ela ainda está aprendendo a jogar, mas busca melhorar a cada aula. É muito interessante, eu gosto principalmente da parte da manchete.
E você sonha um dia em ser uma jogadora de profissional? Com certeza. Por enquanto, Letícia e Lorena só frequentam o projeto Esporte Mais Feliz, que atende cerca de 300 crianças no contraturno escolar. Mas elas podem ir mais longe. Além de aprender os fundamentos básicos do vôlei, como a manchete e o toque, e conhecer o novo esporte, essas crianças podem ter a oportunidade de fazer parte dos times de base, como o do vôlei Bauru. Eu acho que o grande objetivo do projeto, em primeira linha, é tirar a criançada das ruas, fazer com que essa criançada abrace um esporte e, quem sabe, saia algum atleta de alto rendimento, independente de vôlei, de basquete, de qualquer esporte. E para a gente da empresa, principalmente lá na frente, a gente pode contar com atletas que vieram para esse projeto jogando nas nossas categorias menores. Tininha é a idealizadora do Esporte Mais Feliz. Ela foi motivada pela própria história profissional. A jogadora de basquete conheceu o esporte por meio de um projeto social. Eu iniciei minha carreira no basquete através de um projeto social em São Paulo. Daí eu passei a categoria de base e depois me profissionalizei aos 20 anos. E fui jogadora durante 20 anos. Então é isso que eu também passo para eles, da importância do estudo, né? A criança ela tem que ter boas notas para poder estar participando do projeto, né? O responsável pela condução das atividades é o Pablo. Ele é um dos encarregados de ensinar os fundamentos do esporte para alunos entre 6 e 15 anos. Para o professor, a resposta das crianças quando entram em contato com o novo esporte é imediata. Nós trabalhávamos aqui essencialmente com futsal, né, que é o gosto da maioria, e oportunizou inclusive com que as meninas pudessem vir. O interesse assim apareceu de forma bem inesperada para a gente. A gente achava que íamos encontrar crianças que quisessem participar, mas o número de meninas que vieram, né, que começaram a fazer o esporte, que se interessaram por uma modalidade, foi muito grande. Então isso foi uma surpresa para a gente. No próximo bloco, vamos conhecer um projeto que vai ser lançado pela OAB Bauru. É a OAB Concilia. Quem conversa com a gente é o coordenador do projeto, o advogado Guilherme Batti. Voltamos num instante só. Voltamos e vamos conhecer agora o projeto OAB Concilia, que vai ser lançado aqui em Bauru. Recebemos em nosso estúdio o coordenador do projeto, o advogado Guilherme Batti. Guilherme, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado a vocês pela abertura, a gente poder passar essa informação a respeito do projeto e conscientizar a população. A ideia do projeto é mediar uma conciliação entre duas partes divergentes. Como que ele funciona na prática? O projeto, ele parte do pressuposto de que as partes, elas na verdade não tiveram a oportunidade de às vezes tentar numa conversa franca, sem sentimento, sem toda aquele peso de tentar resolver de forma individual a questão. Sem essa oportunidade, às vezes acaba empurrando para o judiciário aquela cultura de esperar uma sentença. Então, o que a gente acaba experimentando dentro dessa cultura é que você tem processos que poderiam ser resolvidos em prazos de meses, às vezes se debatendo e se estendendo durante anos. A gente tem casos famosos de pessoas que acabam até protelando com recursos e, às vezes, são questões muito simples de serem debatidas. Então, às vezes, um acidente de veículo, um desencontro de informações relacionado a um contrato, você percebe que existe, logicamente, a possibilidade de não ter êxito, mas, principalmente no Brasil, a gente ainda não tem de forma muito avançada essa cultura do colocar os dois na mesa, tirar completamente o sentimento e debater exclusivamente o que precisa ser debatido para resolver a questão. Seria um procedimento extrajudicial. Antes de procurar formalmente a justiça, as partes conversariam com os advogados da OAB? Exato. A ideia, na verdade, ela busca a conscientização do advogado da ferramenta que ele pode utilizar, que traria alguns facilitadores para ele dentro do processo, não só para ele, advogado, mas para a parte que teria o direito de forma mais rápida, de forma um pouco mais certa. Quando você aguarda uma sentença, por mais correto que você esteja, existe a possibilidade do juiz fazer uma interpretação um pouco diferente. De repente, ele entende que alguma coisa que para você é
certo dentro da circunstância, ele entende que não é dessa forma, ou de repente acha que é o que você está dizendo, mas entende que o que você está pedindo não é o que tem que ser feito. Quando você tem a possibilidade de conciliar e quando você consegue isso dentro de uma situação, percebe que você tem uma facilidade para a parte que resolve de forma muito mais imediata. O advogado acaba tendo essa facilidade de trabalhar dentro de alguma coisa que ele tenha mais controle de como ganhar e, sem sombra de dúvida, que desafoga o judiciário, que hoje é entupido de processos que se delongam aí durante muito tempo. Dessa conversa, dessa conciliação, sairia um documento, algo que autentificasse que eles chegaram a um acordo? Sim. Na verdade, seria lavrada uma ata dessa reunião, automaticamente, porque percebe que muito embora sejam duas partes conversando, logicamente acompanhadas por advogado, essas transações que são feitas, elas de certa forma, não é que elas não têm validade, elas têm validade por ser só simplesmente uma transação, mas muitas das discussões às vezes envolvem você precisar do juiz concordando com esse acordo. Então, o termo correto que a gente diz é homologado. O acordo, ele é homologado em juízo, porque, exemplo, questões relacionadas a direito de família, às vezes eu quero um desconto direto em folha de pagamento. Muitas empresas, o setor de RH delas, não vai aceitar um documento simplesmente assinado pelo pai da criança. Precisa ter uma determinação judicial reconhecendo que aquele acordo é um acordo válido e que todos os efeitos jurídicos que precisariam ser gerados daquele acordo efetivamente têm que ser gerados porque não as partes determinaram, mas porque ele, juiz, representante do Estado, reconhece aquele acordo como um acordo judicial. Aqui na cidade, a Justiça já oferece o trabalho do Sejusc, que é para cuidar dessas conciliações, também com essa mesma finalidade, de dar mais agilidade à Justiça. Seria um trabalho muito parecido com o que o Sejusc faz? A ideia do Sejusc, ela é bastante interessante de você conseguir visualizar que ela é um passo muito bem direcionado de o que esse projeto busca. A grande diferença que a gente consegue apresentar entre os casos é o fato de que, dentro do Sejusc, nem sempre você tem um advogado apresentando para a parte o que o direito dela efetivamente tem a ver com a discussão ou, de repente, até que limite esse direito que ela entende que estaria resguardando tudo o que está acontecendo, realmente resguarda. Então, você percebe que quando a pessoa está sentada, ela, a parte contrária e exclusivamente um mediador nomeado pelo Sejusc, não existe uma pessoa que entenda do direito da parte, tenha uma boa noção de o que o judiciário decide a respeito disso e fale, olha, não, isso que você está pensando, desculpa dizer, você não vai conseguir isso que você quer, eu entendo, é difícil compreender dessa forma, por mais, muitas vezes até as pessoas têm um pouco de dificuldade de conseguir fazer a distinção lógica entre o que é justo e o que é legal dentro de uma situação assim, principalmente quando envolve bastante sentimento, a gente estava conversando antes a respeito disso. A dificuldade que você acaba enfrentando dentro disso é que naquela situação, exclusivamente as duas partes que já têm toda aquela carga emocional e um terceiro que o único objetivo dele é a conciliação, não existe uma defesa do direito. Na verdade, o que está se procurando ali é exclusivamente não entrar com uma ação. E ninguém pergunta se efetivamente o não entrar com a ação vai trazer para aquelas partes que estão, de repente, se relacionando dentro do Sejusc algo que efetivamente é o que eles teriam direito. Então, você acaba vendo, são alguns exemplos, mas você acaba vendo pessoas que, de repente, assumem riscos em acordos que não são riscos que ele assumiria, de repente, com uma demanda judicial. Só que por que isso? Porque ali ele não tinha alguém para falar, olha, não, isso que você está pensando é realmente isso que você está pensando, ou não, isso que você está pensando na verdade tem nada a ver. A gente tem bastante conflito de interesses nas questões relacionadas a direito de família, não se limita de forma nenhuma a isso, mas o que você percebe é que dentro do Sejusc, muito embora o trabalho deles
traz um êxito maravilhoso, desafoga o judiciário de uma forma exemplar, só que percebe, você está entregando na mão de quem, entre aspas, vai julgar o caso, o poder de defender o seu direito também. Então, na verdade, você está entregando tudo para ele. A participação do advogado, a orientação seria importante para a pessoa conhecer os direitos dela naquela situação. Né? Exato. Pela perspectiva da OAB, até colocaria fundamental dentro disso. Porque foi bem o que eu coloquei, você acaba entregando para uma pessoa sugerir conciliação, defender o interesse de uma parte e defender o interesse da outra. Tá certo. Dentro de um processo normal seria um juiz julgando, muitas vezes o Ministério Público fazendo um trabalho aí como uma quarta pessoa dentro do processo e um advogado para cada lado. Percebe que você está reduzindo de 4 para 1, alguma coisa se perde dentro disso. Perfeito. Para a gente concluir, Guilherme, tem um prazo para quando vai ser implementado esse projeto em Bauru? A subseção de Bauru, ela na verdade comporta Piratininga e Duartina. O projeto, como lá não tem a abrangência do Sejusc, já foi implementado lá. Inclusive com números bastante expressivos de êxito. A proposta para Bauru, como tem toda essa questão envolvendo o Sejusc, que já desenvolve um trabalho, e como a cidade ela é maior, tem uma situação bastante diferenciada em relação à mentalidade das pessoas, mentalidade até dos próprios advogados, a proposta ela é inexata, mas se imagina que com certeza ele esteja sendo implementado ainda em 2016. Tá certo, então. Muito obrigada por suas informações. Bom, a OAB fica aberta para, sem sombra de dúvida, esclarecer, colaborar da forma que puder e tutelar o direito das partes que têm interesse, de repente, tanto pela contratação de um advogado, quanto, de repente, olha, não tenho condições, a OAB também tem uma situação de proteção a essas pessoas. Então, a OAB está de portas abertas a toda a comunidade. Tá certo. A gente fica por aqui, o Unesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!